Pé como estamos, Gênesis capítulo 12, versos 4 e 5, para a nossa meditação da noite. Se alguma criança de 4 a 10 anos ainda está aí dentro do templo, pode ser conduzida lá às salinhas para o momento especial para as crianças. Gênesis capítulo 12, versos 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro da Bíblia. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém. Deus, que a tua palavra tenha livre curso, qualquer resistência seja quebrada e que os corações sejam edificados, inspirados e transformados. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra faça efeito não apenas momentâneo, mas duradouro e permanente no coração e na mente de cada pessoa aqui presente. Declaro nesta noite, Pai, cada pessoa aqui em condições de ouvir, receber, entender e viver a tua palavra. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pode sentar-se, querido irmão, querida irmã. Incoerências. Repita comigo, incoerências. Mais forte. Incoerências. O que é incoerência? Incoerência é algo desconexo, contraditório, dissonante. Isso é uma incoerência. Assim era a vida desse personagem que eu quero destacar aqui esta noite, esse personagem chamado Ló. Ló era um homem incoerente. O pai de Ló se chamava Harã e morreu na terra que levava o seu nome, Harã. Para mim, tenho comigo que o nome da terra foi dado, inclusive, em razão do falecimento deste irmão de Abrão chamado Harã. Por essa razão, Abrão praticamente adota o seu sobrinho e o levou junto para todo lugar para onde ele ia. Aonde o Abraão vai, ele leva Ló consigo. Abraão foi para a terra de Canaã, desceu para o Egito, subiu do Egito, e Ló ia sempre consigo. O nome Ló significa véu, o que esconde, cobertura. Acredito que o nome lhe fazia jus, pois parecia que o Ló ele não enxergava claramente as coisas espirituais. É como muita gente que tem ainda algo que como um véu cobrindo os seus olhos, que não conseguem enxergar as verdades espirituais que estão diante de si. Temos pessoas que ouvem o Evangelho por muito tempo e não conseguem entendê-lo, porque parece que há um véu que os impede de fazê-lo. Por isso o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer aos nossos irmãos da igreja de Corinto que deveriam, na verdade, estar atentos e era necessário compreender, que há uma como que venda cegando os olhos das pessoas, e a gente precisa orar para que essas vendas sejam removidas. Ele vai dizer que o Deus desse século cegou, colocou uma venda no entendimento das pessoas, para que a luz do Evangelho não resplandeça. Por isso que nós costumamos dizer que antes de falar de Jesus a alguém, você precisa tirar as vendas dessa pessoa, para que ela compreenda a mensagem do Evangelho. Isso se faz através da oração. Quando oramos, Deus abre os olhos de quem ainda não está entendendo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, e quem nos acompanha através do nosso canal no YouTube, essa mensagem será postada ainda essa semana, que
eu tenho uma certa dificuldade em entender quando o apóstolo Pedro denomina Ló de justo, né? Eu tenho uma certa dificuldade em entender quando Pedro chama lá na sua segunda carta, capítulo 2, de o justo Ló, que se afligia com os pecados de Sodoma. Especialmente quando eu leio a história de Ló em Gênesis, eu tenho uma certa dificuldade com o que o nosso irmão Pedro diz a respeito de Ló. Por quê? Porque eu encontro aqui em Gênesis Ló, um homem desconexo. Ele não consegue se conectar com uma realidade espiritual do seu tio Abraão. Encontro em Ló um homem dissonante. Ele destoa da realidade de que poderia ser uma bênção para a sua geração e para as gerações futuras. É assim que eu consigo enxergar Ló, como um homem desconectado, um homem dissonante, um homem incoerente. E assim tem sido a vida de muita gente em nosso tempo. E é por essa razão que eu gostaria que nessa noite descobríssemos se não estamos sendo incoerentes, desconexos com relação àquilo que Deus espera de nós. O nosso irmão Tiago, na carta que foi lida aqui, na introdução desse culto, ele diz que nós não devemos ser ouvintes que esquecem a palavra, mas que devemos ser ouvintes praticantes. Porque é incoerente você ouvir a palavra, dizer que ama a palavra, dizer que ela é a verdade e não praticá-la. Isso é uma incoerência. Se você quer saber o que é uma incoerência, é você vir a esse culto, concordar com a palavra de Deus, ir para casa sem praticar nada daquilo que você ouviu. Isso é uma incoerência. Porque se você entende que é uma verdade, se eu entendo que é uma verdade, eu preciso aplicá-la à minha vida cristã e ao meu entendimento cristão. E eu preciso fazer isso. Por isso, eu quero ver com você rapidamente algumas marcas de uma pessoa incoerente. Algumas marcas de uma pessoa incoerente, que na verdade destoa daquilo que é a vontade de Deus, está desconectado daquilo que é a vontade de Deus, que fala uma coisa e faz outra. Quais são as marcas de uma pessoa incoerente? A primeira delas é que o incoerente, ele anda com gente de fé e não desenvolve fé. Anda com gente de fé e não desenvolve fé. Repita comigo: anda com gente de fé e não desenvolve fé. Capítulo 12, 4 e 5, versos 4 e 5 que nós acabamos de ler, nos revela que Ló saiu de Harã com seu tio Abraão, chegou em Canaã, ele conviveu com o seu tio, ele acompanhou a evolução espiritual de Abraão, seu tio, mas ele mesmo não desenvolveu fé. E aí nós encontramos assim pessoas constantemente, muita gente que é sempre assim, não consegue desenvolver fé, mesmo que o ambiente à sua volta esteja permeado de fé. Quando você vive uma vida cristã desconectada de Deus, nada mais é do que religiosidade. O ambiente à sua volta pode ser um ambiente de milagres, o ambiente à sua volta pode estar permeado de fé, mas não consegue acrescentar nada em sua vida. Abraão se tornou o pai daqueles que têm fé, mas o seu sobrinho, alguém que ele considerava como um filho, não se tornou alguém de fé. Uma pessoa incoerente, ela diz ter fé, mas ela não manifesta essa sua fé nunca. O incoerente é assim, ele até anda com gente de fé, ele até diz ter fé, mas ele nunca manifesta essa fé na hora em que deveria fazê-lo. Quantas situações e quantas vezes você deveria manifestar fé e não o faz? Porque na verdade não há fé, porque na verdade não existe essa fé. Por isso é tão importante nós entendermos, queridos irmãos e amigos que estão aqui, a importância
de entendermos e descobrirmos se nós não somos pessoas, ou se somos, ou se não somos pessoas incoerentes. Precisamos descobrir isso, porque a incoerência leva você a professar fé, mas a não ter essa fé. Ló andou com alguém que foi denominado nas escrituras de o pai daqueles que têm fé, mas ele mesmo não foi tocado por esse ambiente de fé. Quantas vezes, nós nos deparamos com pessoas, e até mesmo com pessoas que nascem num lar cristão, que chegam numa determinada idade e quando deveriam manifestar serem pessoas de fé não o fazem. E vocês, o que aconteceu? O que aconteceu é que estava desconectado. Infelizmente desconectado, não estava conectado com a mesma fé dos seus pais e não estava conectado com a fé daqueles com quem andava. E isso é uma incoerência. Ló andava com Abraão, o pai daqueles que têm fé, mas não desenvolveu fé. Andar com gente de fé e não desenvolver fé é uma incoerência, porque deveríamos ser contagiados pela fé daqueles com os quais andamos. E quando falamos de fé, nós não estamos falando apenas dessa manifestação para se alcançar algum benefício, alguma bênção de Deus. Nós estamos falando da fé que abraça a doutrina, o ensino da palavra de Deus. Eu já tenho ensinado aqui que existem alguns tipos de fé. E um desses tipos de fé é a fé que nós chamamos de doutrina. Quando falamos de estarmos abraçando a fé, estamos falando em abraçar a doutrina, o ensino da palavra de Deus. Há a fé como dom, há a fé que é manifestada através, que ela cresce, é a fé salvífica, que é manifestada através do nosso crer em Cristo, é a fé para a salvação. E existe a fé natural, que é comum a todos. A fé natural, todo mundo tem esse tipo de fé. É a fé que você acredita. Eu costumo dizer, é a fé que, por exemplo, te leva a entrar num avião e acreditar que ele vai levantar voo. Aquelas toneladas todas de fuselagem vai voar, porque você acredita na ciência. E a ciência diz que vai funcionar, então você entra e acredita e aquele negócio voa. Todo mundo tem essa fé natural. Mas a fé que eu estou falando, ela é a fé salvífica e é a fé que nos fala de doutrina, do ensino da palavra de Deus. Ló andou com alguém de fé, mas não abraçou o mesmo espírito obediente de Abraão, e nem mesmo abraçou a graça salvadora que Deus havia manifestado a Abraão também. Então a primeira marca de uma pessoa incoerente é que ela anda com gente de fé, mas não desenvolve fé. Uma segunda marca de uma pessoa incoerente é que ela faz escolhas com base naquilo que ela vê e não com base naquilo que ela crê. Faz suas escolhas com base no que vê e não naquilo que crê. Meus queridos irmãos, situações ruins acontecem até mesmo entre as pessoas que se amam. E aconteceu com Abraão e Ló um atrito, uma situação ruim. Não diretamente envolvendo Abraão e Ló, mas envolvendo os seus funcionários, seus servos. Diz o texto bíblico que os pastores de Ló começaram a discutir com os pastores de Abraão. E aí houve um atrito. Abraão amava Ló, mas chegou o momento em que o Ló precisava seguir o seu caminho, fazer as suas próprias escolhas, deixar de andar na carona do seu tio, das bênçãos do seu tio, precisava tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias escolhas. Mas mais uma vez Ló demonstra que é uma pessoa incoerente. Por quê? Quem era o grande tutor de Ló? Abraão. Quem era a pessoa que amava e cuidava de Ló? Abraão. O que Ló deveria fazer diante da proposta de Abraão? Qual foi a proposta de Abraão? Abraão diz: olha Ló, escolha aí o lado da terra que você queira ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
E aí diz o texto sagrado que levantou Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Mais uma vez Ló demonstra ser uma pessoa incoerente. Por quê? Porque o grande tutor, a pessoa que amava Ló, que se importava com ele, era Abraão. O que Ló deveria fazer diante da proposta de Abraão, para que ele escolhesse qual lado iria? Ló deveria dizer: não, meu tio, o senhor é mais velho, é uma questão de honra, o senhor escolhe o lado que o senhor quer ir, e eu vou para o outro lado. Mas não, ele encheu os olhos, ele não estava interessado em honrar o seu tio, e nem estava grato por tudo que seu tio lhe fizera até então. Ele não fez isso. Quanta gente que diz que é altruísta, mas na hora de uma escolha, escolhe aquilo que parece mais vantajoso, e não importa se vai deixar o pior para os outros. Ao olhar para as campinas, ou para a campina do Jordão, que se estendia até Sodoma, Ló ficou com o olho gordo. Diz: eu quero a melhor parte, eu quero essa terra bem regada, é isso que eu quero. Ele não estava interessado em dar a honra ao seu tio, em deixar que ele fizesse a escolha primeiro. Ele toma a iniciativa. A escolha de Ló não se deu com base na gratidão, e muito menos com fé, ou na fé. Na verdade, se deu com base naquilo que ele estava vendo. O que ele viu foi de encher os olhos. Quanta gente diz crer no evangelho da cruz, que fala de renúncia, que fala de estar carregando a sua própria cruz, que fala de seguir a Cristo, mas na hora de escolher, escolhe pelo que vê e não pelo que crê. Escolhe o mundo e não a cruz. Quanta gente que diz que crê no evangelho, mas na hora de escolher entre o evangelho que fala de renúncia, aliás, há um outro evangelho sendo pregado por aí, que é o evangelho das facilidades, é o evangelho que é água com açúcar. Então, na hora de escolher entre o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz, se escolhe o evangelho facilitado, o evangelho que não cobra nada, o evangelho que não exige nada, o evangelho que na verdade não é evangelho. Se escolhe na verdade o que é mais fácil, ou aquilo que é de encher os olhos. A escolha de Ló não se deu com base naquilo que ele cria, mas com base naquilo que ele via. E assim tem sido as escolhas de muitas pessoas que dizem até acreditar no evangelho. A sua escolha não é pelo que crê, mas por aquilo que vê. As pessoas são movidas pelo que vem, e são movidas pelo que vem, e deixam de viver e praticar de fato o evangelho. Quando você faz escolhas com base no que vê e não no que crê, você está sendo uma pessoa incoerente. Você diz que crê uma coisa, mas escolhe outra, mas decide o oposto daquilo que deveria. Isso é uma incoerência também. Fazer escolhas com base naquilo que se vê e não com base naquilo que se crê. Se você realmente crer no evangelho, as suas escolhas deverão partir, desse pressuposto da sua crença no evangelho. Não vai partir do seu ponto de vista, do que você quer, do que você deseja, mas a partir do que o evangelho diz. Aí parte a sua escolha. O que o evangelho diz? Diz isso. O que eu quero? Eu quero isso. E aí, eu fico com o quê? Com o que eu quero ou com aquilo que o evangelho diz? Por enquanto eu vou ficar com aquilo que eu quero. Então é incoerente você dizer que acredita no evangelho. Se você acreditar no evangelho, você deverá fazer sua escolha por aquilo que você acredita e não pelo que você vê. Portanto, o incoerente é aquele que faz a escolha com base no que vê e não no que crê. Mas há uma outra marca da incoerência na vida de alguém. O incoerente, ele é também alvo da graça, mas ele escolhe a desgraça.
Gênesis 14, 12 a 17, fala da história quando então Ló estava em Sodoma agora. E é interessante, eu sempre gosto de lembrar, irmãos, preste atenção no que eu vou falar agora. Preste muita atenção nisso. Quando você vai fazendo concessões para o mundo, é assim: é uma concessãozinha hoje, é uma concessãozinha amanhã, é uma concessãozinha depois de amanhã, e de repente você está totalmente mundanizado. É assim que acontece. Ló foi armando as suas tendas cada vez mais próximo de Sodoma e de Gomorra, das cidades depravadas de Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades. Eu pergunto para você: você levaria seus filhos para dentro de uma cidade onde as pessoas são corruptas e grandemente imorais? Você levaria para lá os seus filhos? Você sabe, aquela cidade ali é corrupta por demais e terrivelmente imoral. Você levaria seus filhos para lá? Você que tem filhos? Os levaria para lá? Pois Ló levou suas filhas para dentro de Sodoma. Foi para lá que ele as levou. Olha bem, você diz que acredita na Bíblia, mas quer criar os seus filhos de modo mundano. É uma tremenda incoerência. É uma tremenda incoerência você dizer que acredita na Bíblia, mas quer criar os seus filhos de forma mundana e deixa que isso aconteça. É incoerência, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Estando em Sodoma, a cidade foi invadida, e Ló e sua família e todos os seus bens foram levados cativos. Lá foi Ló cativo, lá foi a sua família cativa. Quem soube do fato e foi libertar Ló? Quem fez isso? Abraão, porque era a pessoa que mais se importava com Ló. Abraão pegou seus 318 empregados da sua casa e foi atrás dos algozes, aqueles que capturaram, que levaram cativos Ló e sua família de Sodoma. Ló estava agora recebendo uma chance. A graça o alcançou através de Abraão. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade e ter saído de vez de Sodoma. Ele fez isso? Ele disse: bom, já que agora o meu tio foi lá atrás de mim, me resgatou de quem me sequestrou, não volto mais para Sodoma de jeito nenhum. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Ló foi levado cativo e quem resgatou foi Abraão. Ele teve uma nova chance. Ele poderia recomeçar bem aqui agora, mas ele não fez isso. Assim são as pessoas que dizem acreditar que a graça os alcançou e os libertou, mas continuam escolhendo a desgraça de uma vida mundana e sem a graça de Deus. Quando você, que foi liberto das garras do inimigo, resolve viver de modo mundano, você está sendo incoerente e desconexo. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Quem é alcançado pela graça, escolhe viver uma vida pela graça, e não escolhe viver na desgraça. E quando você decide viver uma forma de vida mundana, você está escolhendo a desgraça. Deixa eu dizer para você, meu querido, que está aqui essa noite, que há muita gente frequentando igrejas, vivendo, dizendo que está debaixo da graça de Deus, mas vivendo a desgraça de uma vida mundana. Porque viver de modo mundano é uma verdadeira desgraça. Não é estar debaixo da graça de Deus, é estar fora da graça de Deus. Ló foi alvo da graça, agora ele foi liberto uma vez mais, seus bens recuperados, sua família recuperada, e ele poderia tomar a decisão diferente de não voltar para Sodoma, mas embora alcançado pela graça, ele decidiu uma vez mais viver na desgraça, que é viver em Sodoma. Isso é uma verdadeira desgraça. E eu gostaria que você dissesse para o seu irmão, para ele gravar no coração dele: viver de forma mundana
É uma desgraça. O que é viver de forma mundana, pastor? É você viver na forma do mundo. Pensar como o mundo pensa, agir como o mundo age, e ainda dizer assim, eu estou debaixo da graça. Que graça, meu filho? Você está debaixo da desgraça. Se você tem um viver mundano, você não está debaixo da graça. Você está vivendo debaixo da desgraça. Você só está debaixo da graça se você decide viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, nas suas escrituras, na sua palavra. Aí sim você diz, fui alcançado pela graça e vivo debaixo da graça de Deus. Ando na sua graça, vivo na sua graça. Então, querido irmão, o incoerente é aquele que é alvo da graça, mas escolhe viver na desgraça. Gente que um dia disse que creu em Cristo Jesus, professou sua fé nele, mas a sua vida continua sendo uma vidinha muito mundana. Mudou de religião, mas não mudou seus hábitos. Não mudou a sua forma de pensar, não mudou a sua forma de falar, continua sendo um desgraçado, porque está vivendo debaixo da desgraça, que é o viver mundano e secular. Que Deus te ajude a compreender essa verdade. Portanto, o incoerente é aquele que é alvo da graça, mas escolhe continuar vivendo a vidinha do seu próprio jeito, no ritmo do mundo, no ritmo de Sodoma. Isso é uma verdadeira desgraça. Compreenda isso. Uma quarta marca do incoerente. O incoerente é aquele que possui conceitos corretos, mas não tem força para influenciar o ambiente à sua volta. E é o que acontece com Ló. Eu estou colocando aí para vocês os textos bíblicos para você acompanhar o que eu estou falando, o que a Bíblia está dizendo ali, tá bom? Sabe o que é ter uma segunda chance? Pois bem, Ló teve uma chance quando seu tio o resgatou dos seus captores, o trouxe de volta com sua família e seus bens. Ele teve aí a sua grande primeira chance, mas agora ele tem uma segunda chance. Teve uma segunda chance, por obra da graça de Deus e da intercessão de Abraão. 2 anjos são enviados para Sodoma e Gomorra, aquelas 2 cidades impenitentes. O que iria acontecer com Sodoma e Gomorra? O que iria acontecer com as cidades, irmãos? O que iria acontecer? Seriam destruídas. Então, graças à intercessão de Abraão e à graça de Deus, 2 anjos ainda são deslocados lá da glória celestial, para ir lá na miséria de Sodoma, fazer o quê? O que eles foram fazer lá? Foram fazer o quê? Tirar o Ló de Sodoma. Você percebe que muitas vezes a pessoa não consegue sair sozinha do estado de que ela está? Ela precisa de ajuda, e Deus manda ajuda. Deus mandou 2 anjos para tirar o Ló de lá. Esse cara não sai daí mesmo, né? Quem sabe com os anjos ele saia. E olha que ele demorou para sair, mesmo com os anjos insistindo com ele. Foram lá para tirar Ló e sua família de Sodoma. Infelizmente, a família de Ló não levava a sério. Não levava. Os seus genros acharam que ele estava brincando. Olha, vamos sair daqui que a cidade vai ser destruída. O Ló é um brincalhão. Olha aí, agora saiu com essa piada de que Sodoma vai ser destruída. Não levavam ele a sério. Ninguém acreditava nele. Tem gente que brinca tanto de crente o tempo todo, que quando ele fala a sério, ninguém acredita. Ele vive dizendo que é crente e o testemunho dele é uma porcaria, me perdoe a expressão. Não tem nada que evidencie uma vida cristã. E aí quando ele vai falar alguma coisa, as pessoas zombam dele, ainda dão risada da cara dele. Por quê? Porque olha aí quem é que está falando, ele só pode estar brincando. Tem gente assim, porque é incoerência. Por isso que eu disse para vocês, no início dessa pregação, que eu tenho dificuldade para
entender o que o Pedro está dizendo, que o justo Ló era um homem que estava lá sentindo, é um tanto difícil, mas depois, quando chegar lá, quem sabe a gente pergunta para o Pedro por que ele falou aquilo, né? Mas o fato é, meu querido irmão, que ninguém acredita, e isso é triste. Sal que não serve para salgar é incoerente. Ló não tinha influência no meio em que vivia. Veja o que os habitantes de Sodoma, eles falam para Ló no capítulo 19, no verso 9. Eu vou ler para você aqui. Olha os habitantes de Sodoma dizendo para o Ló. Eles vão agora lá tentar abusar dos anjos, tentar, né, abusar do próprio Ló. Eles vão dizer assim: eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Queriam pegar o Ló e queriam sodomizar com o Ló. Os anjos de Deus é que impediram isso de acontecer. Mas para os moradores de Sodoma, Ló não fazia diferença alguma. Sal que não serve para salgar é incoerente. É incoerente alguém dizer que é luz e não iluminar o ambiente à sua volta. É incoerente alguém dizer que é sal e não temperar o ambiente à sua volta. É incoerente. E quando você vive desconectado de Deus, você tem Jesus, eu tenho. Você tem comunhão com Ele, eu tenho. E na hora que é para evidenciar essa conexão com Deus, não tem coisa nenhuma. Porque se você tem, você reflete a presença dEle na sua vida, no seu falar, no seu agir, no seu pensar, nas suas atitudes. Por isso, o incoerente é aquele que tem os conceitos corretos, mas ele não influencia o ambiente à sua volta. Eu sei o que é certo, mas eu não consigo influenciar o ambiente à minha volta, então eu estou sendo incoerente. Eu estou sendo um sal que não salga, eu estou sendo uma luz que não alumia, que não ilumina. O incoerente é assim. Ló possuía conceitos corretos, porque ele aprendera com seu tio, mas ele não tem força para influenciar o ambiente à sua volta. Vamos mexer mais um pouquinho com o seu irmão? Pergunta para ele assim: você está influenciando o ambiente à sua volta? É incoerente alguém dizer que é luz e não iluminar o ambiente à sua volta. Alguém dizer que é sal e não temperar e salgar o ambiente à sua volta. É incoerente. E essa é uma quarta marca do incoerente. Mas o incoerente ainda possui uma outra marca. Ele tem a oportunidade de terminar bem, mas termina mal. Eu pergunto para você, olha aqui para mim, bem para mim. Você quer terminar bem ou terminar mal? Não precisa me responder, não. Eu acredito que ninguém quer terminar mal. Eu acredito que ninguém deseja terminar mal. Mas veja que Ló é tirado de Sodoma. O seu testemunho não foi suficiente nem para impactar a sua esposa, porque ela se perde pelo caminho. Ele consegue sair com suas duas filhas, porque os anjos vão lá e empurram ele para fora. Ló agora poderia recomeçar sua vida e terminar bem. Mas sabe como ele termina? Ele termina produzindo inimigos para o povo de Deus. Ele termina, a última menção de Ló aí no texto sagrado, em Gênesis, é dizendo que ele foi pai dos amonitas e pai dos moabitas, que eram o tempo todo inimigos ferrenhos do povo de Israel. São filhos de Ló. Se tornaram um grande tropeço para o povo de Israel através da história. É triste saber que pessoas que tiveram uma segunda chance e não aproveitaram para mudar a história e fazer diferente. É triste saber que há pessoas que não estão aproveitando sua segunda chance para fazer algo diferente, para mudar a história. Sempre que Deus dá uma nova chance, meu querido, é para que os caminhos sejam endireitados. Muita gente aproveita, mas há aqueles que são incoerentes,
querem uma segunda chance para fazer diferente, ganham uma segunda chance e vão lá e repetem os mesmos erros. Você pediu uma nova chance para Deus? E o que você tem feito com essa nova chance que Ele tem te dado? Você tem sido coerente ou incoerente? O que é ser incoerente aqui, pastor? É você ter uma oportunidade de fazer diferente, de terminar bem, e vai lá e faz tudo igualzinho já tinha feito, e termina mal. Isso é ser incoerente. Ó, Deus me dá uma segunda chance. Deus irmãos, quando as pessoas falam mal de Deus, ou qualquer coisa a respeito de Deus, eu acho um absurdo muito grande, porque Deus, Ele já sabe até mesmo, os seus erros e acertos que você vai cometer a partir daquilo que Ele vai te dar de chance. Mas mesmo assim Ele dá. Ele diz, eu vou dar uma segunda chance, mas Ele vai fazer tudo errado, fazer o quê, E porque Ele sabe. Se você disser que Deus não sabe, e não tem conhecimento, consciência do que você vai fazer com aquilo que Ele te dá nas mãos, a chance que Ele te dá, se você disser que Ele não sabe o que vai acontecer ano que vem na sua vida, se é que você vai estar lá ano que vem, Ele já está lá, porque para Ele não tem passado e futuro, Ele já está no tempo, o tempo todo. Por isso eu acho Deus tremendo, e por isso que a nossa mente às vezes entra em parafuso, quando diz assim, se o homem ia pecar, porque Deus criou o homem, Por isso a nossa mente muitas vezes tão limitada, não consegue compreender, porque a mente de Deus é sobre modo elevada, e eu costumo dizer, o dia que você entender Deus, Ele deixa de ser Deus, Deus não dá para ser compreendido, nós compreendemos aquilo que Ele revela dEle mesmo, mas o que eu quero dizer é que mesmo sabendo o que você vai fazer com a chance que Ele te dá uma nova chance. E se você pedir uma nova chance para Deus, Ele vai te dar. Agora, o que você vai fazer com ela? Essa é a questão. Você vai ser coerente, vai dizer, não vou fazer da mesma forma, porque se eu fizer vai dar errado de novo. Então vou realmente mudar e vou fazer diferente. Agora, você pegar uma segunda chance e fazer tudo igualzinho, você acha que vai ter algum resultado diferente? Não, vai ser o mesmo resultado de fracasso, de tristeza, de tragédia na sua vida. Então, meu querido irmão, incoerente é aquele que tem a oportunidade de terminar bem, mas termina mal porque não aproveita bem a sua chance que tem. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que as chances que Deus nos dá, sejamos coerentes para buscar fazer aquilo que é a vontade dEle, para as coisas darem certo na nossa vida. Amém? Concluindo a palavra que Deus me deu para compartilhar com vocês esta noite. Avaliemos as nossas vidas. Vejamos se não há incoerências também em nosso viver. Ló manifestou em sua vida algumas incoerências, e não querendo julgá-lo e nem desconstruí-lo, mas sim para que a gente tenha pelo menos cuidado para avaliar aquilo que a história nos ensina. O incoerente, o desconexo, o contraditório, ele possui essas marcas. Anda com gente de fé, mas não desenvolve a fé. O incoerente faz escolhas com base no que vê e não segundo crê. O incoerente é alvo da graça, mas escolhe a desgraça. O incoerente, ele possui os conceitos corretos, mas não tem força para influenciar a sua volta. O incoerente, ele tem oportunidade de terminar bem, mas termina mal. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a colocar a vida no altar e pedir ao Senhor que possa livrá-lo de toda e qualquer incoerência na sua vida. Mas pastor, do que o senhor está falando precisamente? Eu quero trocar em miúdos. Se você não entendeu até aqui o que eu falei, eu vou trocar em miúdos para você entender. Tá bom? Preste atenção então. Pastor, o que significa isso que eu estou falando de ser incoerente? Bom, eu vou citar aqui para você, preste atenção. Tudo que eu tenho é do Senhor,
Mas você entrega tudo para o Senhor? É tudo dele? Eu digo que é tudo do Senhor, mas não dou tudo para o Senhor. Isso é uma incoerência. Ah, eu amo o culto a Deus, oh, como é bom. É interessante, eu digo que amo o culto ao Senhor, mas não priorizo o culto ao Senhor. Se tiver um jogo de futebol do meu time, nesse horário do culto, tchau culto, eu fico com o jogo de futebol. Eu tenho outro compromisso qualquer que, o culto eu tenho todo domingo, né? Então hoje eu vou. Isso é incoerência, você dizer que ama, que isso é importante para você e você troca por outra coisa. Eu digo que ama o Senhor acima de tudo e coloco uma pessoa ou alguma coisa acima do Senhor. É uma incoerência. Se ama a Deus acima de tudo, amo. Então toma a decisão por ele. Não, porque o meu marido não quer. Então você não ama ao Senhor acima de tudo? Não, porque meus pais. Então você não ama o Senhor acima de tudo? Eu digo que sou um servo, mas quando é para servir, eu dou um jeito de não servir, porque o que eu gosto é de ser servido. Mas eu digo que sou um servo. Eu sou um servo. Então sirva. Não estou disponível. Isso é incoerência. Eu digo que amo as pessoas e quero vê-las salvas, mas não falo do Evangelho para essas pessoas. Isso é incoerência. Você ama, e você está falando então do Evangelho para que elas sejam salvas? Não, então você não ama coisa nenhuma. Se você ama, você fala do Evangelho para que elas sejam salvas, alcançadas pelo Evangelho. Compreendeu agora o que eu estou falando, querido irmão? Pergunta para o seu irmão, está compreendendo, irmão? Então por isso, meu querido irmão, nesta noite, avalie se você não tem sido incoerente entre o que você fala, o que você pratica, entre o que você diz crer e o que você manifesta no seu viver. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades. E faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.